Fala moçada, tudo tranquilo, tudo na paz? Eu sou o professor Herbert e estou aqui hoje para trabalhar com um assunto muito interessante para vocês. Vocês que vão fazer o Enem, vocês que vão fazer concurso por agora, vocês que vão prestar o vestibular. Hoje o nosso tema, pessoal, é a visão, o conceito de Estado segundo os clássicos da sociologia, segundo os pensadores da sociologia, ok? Então vamos lá? Bom, nessa aula estudaremos sobre a visão de Estado desenvolvida pelos autores clássicos da sociologia, Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Vamos entender um pouquinho a noção de Estado para Émile Durkheim. Como um dos grandes pais da sociologia como ciência, esse filósofo francês desenvolveu uma série de regras sobre como viver em sociedade. A essas regras, Durkheim chamou de fato social. Émile Durkheim, francês, de 1858 a 1917. Esse francês nasceu em um contexto histórico pontuado pela disseminação das relações capitalistas, da difusão da produção industrial, de agitações dos trabalhadores urbanos e da política expansionista das potências industriais sobre os continentes africanos e asiático. Procurou, dentro da tradição positivista, esclarecer certos aspectos da vida coletiva, em especial no que dizia respeito à manutenção dos vínculos entre os homens, base da vida social. Entendendo os conceitos básicos do pensamento sociológico de Durkheim, a sociedade. Para Durkheim, o que mantinha os laços sociais eram as instituições, organizações dotadas de autoridade, reconhecidas pela sociedade e atuantes de forma coercitiva sobre os indivíduos. Essa coercitividade representava a possibilidade de convívio coletivo, desde que houvesse um reconhecimento da importância das instituições às quais os indivíduos estavam submetidos por esses mesmos indivíduos, ou seja, aqueles que direcionavam a essas instituições. O indivíduo que não tinha condições de viver em sociedade ou que cometesse algum delito precisava sofrer essa coerção social. Outro pensamento básico de Durkheim em relação à sociedade é a forma que ele identificou o fato social, a qual ele deu o nome de solidariedade. E ele dividiu a solidariedade em solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. A sociedade mecânica são as que possuíam, como norteadoras de regras, instituições como a família e a religião. Essas estão atreladas a vínculos tradicionais associadas à emoção e à emotividade. A aceitação das regras vinham não por uma racionalidade imperante, mas de relações afetivas que ditam o que é certo, o que é errado, o grau de parentesco, a paternidade, o paternalismo, a questão matriarcal. Esse tipo de solidariedade também é chamada de sociedade pré-capitalista. Já a sociedade orgânica é uma sociedade baseada no desenvolvimento industrial, nas relações capitalistas, Os procedimentos racionais no mundo produtivo que visavam ampliar a capacidade de produção, a divisão do trabalho e todo o progresso científico ali existente. Produzia uma sociedade mais coesa e pautada pela racionalidade. Havia, sim, então, uma coesão funcional e biológica nessa civilização ocidental. Uma organicidade mais elevada. Então, Durkheim coloca a sociedade como se fosse um corpo, onde cada membro tem a sua função. Por isso o nome solidariedade orgânica. Mas qual o papel do Estado na sociedade? Durkheim pontuou a importância do Estado como a chance de reconhecimento do indivíduo na sociedade. Enquanto as organizações sociais exerciam um papel de repressão, no caso a coerção, a coercitividade do indivíduo, cabia ao Estado a sua defesa e o seu reconhecimento. O Estado, agindo dessa forma, garantiria a construção moral do indivíduo e seria uma espécie de contrapeso. Dessa mediação entre o Estado e organizações secundárias, seria possível a consciência de uma moralidade individual no interior da sociedade. Bom, agora nós vamos ver a noção de Estado para Karl Marx.
Karl Marx, filho de judeus alemães, nasceu em 1818 e viveu em uma Europa agitada por inúmeras revoluções. Dono de uma notável erudição, é o pensador mais discutido e estudado do século XX e também dos dias atuais. Não tem como entender a nossa sociedade capitalista atual sem estudar e entender o pensamento de Karl Marx. Para muitos ele é odiado, para outros ele é amado, mas independente da afeição que se tenha por Karl Marx, todos precisam estudar ele para entender a nossa sociedade. Ele nasceu na Alemanha, e faleceu na Inglaterra em 1883. Formou-se em Direito, doutorou-se em Filosofia, apesar de nunca ter exercido magistério. Trabalhou como jornalista e exilou-se na França até se fixar em Londres. Entre as suas principais obras, nós podemos destacar o Manifesto do Partido Comunista, a ideologia alemã, e em parceria com Friedrich Engels, a Miséria da Filosofia e o Capital. Nessa imagem nós podemos ver a estátua de Marx e Engels em Berlim, na Alemanha. Engels foi amigo de Marx durante toda a sua vida, ajudando inclusive em momentos de dificuldades financeiras. Engels também foi um importante intelectual, com obras como A Origem da Família, o Socialismo Utópico ao Científico, o Estado, além de obras que ele fez em parceria com o próprio Marx. Vamos entender um pouquinho a filosofia de Marx e a crítica que ele exerceu a Hegel. Ele era um grande discípulo e também um grande admirador de Hegel. Marx também tornou-se o seu principal crítico. Para o sociólogo, a fragilidade da filosofia de Hegel não se encontrava na dialética. A proposta dialética era algo muito valorizado por Marx, mas nessa solução ideal para as contradições, ou seja, o espírito. Para o filósofo Karl Marx, eram os homens em carne e osso, materiais, que evoluíam na medida em que buscavam a sobrevivência e melhoravam as condições materiais da existência. Para tanto, era necessário esses homens viverem reunidos, ou seja, em sociedade. Nesse processo de constituição das sociedades, emergia também a exploração econômica. A classe trabalhadora, nomeada por Karl Marx como proletariado, era dominado e explorada pela classe dominante, aqueles que detinham os meios de produção, também conhecido como burguesia por Karl Marx. Vamos entender a visão de Estado para Marx. Na perspectiva de Marx, o Estado é uma construção histórica da sociedade civil que se sustente sob determinadas relações de produção inerentes à própria existência da vida social. Defende a ideia de que a elaboração do Estado é uma resposta à necessidade de dominação de uma classe social sobre a outra, pois remete a conflitos relacionados aos modos de produção, à exploração econômica de uma classe dominante. Assim, na relação entre exploradores e explorados, o Estado aparece como a superestrutura que serve à classe dominante, ou seja, a burguesia, pois resguarda pelo direito e pelo poder policial os interesses da classe exploradora. Como que Marx enxerga o fim do Estado? Então, o fim do Estado para Marx. Como já foi visto, nas perspectivas de Marx, o Estado é um instrumento de dominação de classes. Dessa forma, ele aponta uma organização estatal que antecederia a destruição do Estado, qual seja a controlada pelo proletariado. Só a classe oprimida poderia lutar contra a opressão, para, ao chegar ao poder, instituir um governo ditatorial que arruinasse a divisão da sociedade entre dominados e dominadores, acabando com a propriedade privada dos meios de produção, base do Estado liberal burguês. Bom, como nós podemos ver aqui, o Marx ele propõe uma ditadura socialista. Então, o socialismo nada mais é que o Estado sendo tomado pela classe trabalhadora até chegar ao comunismo, que seria o fim do Estado. Vamos entender agora a noção de Estado para Max Weber. Weber desenvolveu uma proposta compreensiva da sociedade que pressupunha que os valores compartilhados socialmente fundamentavam os vínculos antes mesmo da existência de um modo de produção, sendo
expressão material do universo das ideias compartilhadas entre os integrantes de uma dada sociedade. Vamos entender com um pouco mais de calma, né, por que Weber ele analisa dessa forma o aparelho estatal e é tão a favor da burocracia estatal. Carl Emilio Maximilian Weber, 1864-1920, natural de Erfurt, na Alemanha, é considerado um dos grandes pensadores da sociologia do século XX. Além de seus estudos de economia, foi um historiador interessado em compreender a dinâmica das relações sociais. Suas obras divergem das de Karl Marx devido ao contexto histórico. Eles pensavam diferente, mas ele estudou Karl Marx, né? Vamos entender um pouquinho a visão de Weber sobre dominação e sobre Estado. Para Weber, existem 3 tipos puros de dominação social referentes ao Estado. O primeiro diz respeito a uma dominação tradicional. O segundo, a carismática. E o terceiro, a dominação legal. A dominação tradicional provinha de um hábito de obediência estabelecido em tempos pretéritos, que se manteve como um modo de operação de poder na sociedade. Nela há um enraizamento cultural que predispõe os integrantes de uma dada sociedade ao respeito a uma autoridade instituída e reconhecida por sua ancestralidade, como nas sociedades primitivas, nas comunidades indígenas, prevalece esse tipo de dominação tradicional. A dominação carismática é aquela que existe uma crença na capacidade especial do líder, que pode ser de cunho religioso, o caso de um profeta, que pode ser um comunicador divino, ou de alguma habilidade especial valorizada pela sociedade. E por fim, a dominação legal. Institui o Estado racional e sua aparelhagem burocrática. Nesse tipo de dominação, as regras são claras e aceitas pela maioria dos integrantes da sociedade, havendo, por assim dizer, uma verdadeira associação entre indivíduos regulados pelas leis. A racionalidade define a associação e um critério de governança, de exercício de poder em que o governante também está submetido à lei que institui a essa associação. A justiça observa o respeito às regras e garante a coesão social. Podemos assim observar que determinados grupos partem para a dominação carismática, Determinados líderes acabam se destacando por serem considerados especiais, por terem uma habilidade especial de fazer as pessoas seguirem-nos. Mas a visão de Estado, segundo Weber, tem que ser baseada na razão, em uma Constituição, como é o caso do Brasil, tem que ser baseada em leis, em regras, ou seja, em um princípio racional, onde até mesmo o governante está pautado por essas leis. Vamos entender um pouquinho o Estado, a dominação e a racionalidade para Weber. A sociologia de Weber afasta-se da ideia de dominação existente em Karl Marx, pois não seria apenas o exercício de poder de uma classe social, mas corresponderia a uma necessidade de racionalização crescente, da qual a sociedade capitalista contemporânea seria sua grande depositária. Assim, o Estado teria, de forma justificada, o monopólio legítimo de uso da violência dentro de um determinado território. Por ser oriundo de uma racionalização da vida, o Estado não apenas se utilizaria da força física, mas seria a expressão do ordenamento social, para o qual, quando necessário, a coação é uma realidade. Apenas o Estado poderia fazer o uso da força e dos aparelhos estatais, de maneira justificada, usar a violência dentro do território para poder coibir uma injusta agressão. Para Weber, o caminho para a modernidade era o da racionalização progressiva. O processo da modernização estaria diretamente relacionado à racionalização. Em termos políticos e institucionais, essa racionalização seria sentido com a burocratização do Estado, entendida por atuação racional em relação a fins e a valores refletidos. Ou seja, o Weber era a favor da burocracia do Estado. Bom, espero que vocês
tenham entendido a nossa aula. Eu usei os mesmos slides em sala de aula, né? Espero que vocês tenham entendido essa visão de estado na visão do Durkheim, na visão do Karl Marx e também na visão do Max Weber. Gente, é isso. Fiquem com Deus. Vamos fazer as atividades dos materiais, né? E muita calma na hora das provas.